Apocalipse, capítulo de número 17. Nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo de número 17. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e eu quero conversar com vocês nessa tarde sobre o capítulo 17. Esse é o nosso assunto de hoje. O epígrafo da minha Bíblia, embora esse epígrafo aqui não faça parte da Bíblia original, a minha Bíblia diz a queda da Babilônia e a visão da prostituta assentada sobre a besta. Então isso aqui é muito interessante, esse assunto. É um pouco polêmico, é um pouco difícil de entender, porque há uma variedade enorme de interpretação nesse capítulo. Mas eu quero dar para vocês uma base do que nós entendemos sobre esse assunto. Nós temos um vídeo também lá no YouTube, você pode ir lá no YouTube e assistir completamente o vídeo, falando sobre o capítulo 17 do Apocalipse, sobre essa prostituta, sobre a besta, sobre a Babilônia. Isso aqui tem muitas coisas, é importantíssimo para nós entendermos nesse texto. Vamos ler? Diz assim, dos versículos 1 ao 18, são 18 versículos. Diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheio de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue dos testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Versículo 7. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 8. A besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo, e irá à perdição,
e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a sua fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, versículo 9, aqui há sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Versículo 10, são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Versículo 11, e a besta que era já não é, e ela tem o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Versículo 12, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Versículo 13, este tem um mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Versículo 14, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamado os eleitos e fiéis. Versículo 15, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. Versículo 16, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e porão desolada e nua e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Versículo 17, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que dê à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Versículo 18, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Veja só que coisa interessante, meus irmãos. Que coisa interessante. Nós estamos aqui dentro de um estudo e Apocalipse 17 fala sobre uma prostituta, uma meretriz. Então a prostituta ela é identificada por seus nomes. Então o texto que nós lemos diz que ela traz um nome na testa. O nome se chama Mistério, a Grande Babilônia, conforme nós lemos aqui no versículo de número 7. Então, olhando e analisando essa expressão, Mistério, a Grande Babilônia, o que aparece na testa da mulher aqui no capítulo 17, o versículo 15, versículo 5 do Apocalipse. Primeiro a questão do nome na testa. Nome na testa. Nós vamos entender isso aqui, a questão do nome na testa. Bem, vocês que estão me assistindo e me ouvindo aqui por essa live do TikTok, perdão, nos tempos bíblicos, especialmente lá em Roma, prostitutas usavam uma certa faixa na cabeça com o seu nome como um modo de identificação. Elas eram identificadas
por essa faixa. Aqui em Apocalipse, o nome revela a identidade espiritual desta prostituta. Eu não vou aqui lançar essa prostituta para a religião atual, porque isso aqui fala de coisas que já vem acontecendo na história há muito tempo. Então, literalmente que essa prostituta, ela é uma religião que tem um certo domínio. Ela consegue se prostituir com os reis da terra. Então tem um contraste aqui com os servos de Deus, que também tem um nome na testa. Por exemplo, vamos abrir a Bíblia aqui, Apocalipse capítulo 14. Hoje eu quero ler a Bíblia com você. Por isso que eu estou fazendo a live, para nós lermos a Bíblia. Então, Apocalipse capítulo 14, versículo de número 1. Olha só o que o texto bíblico diz. Olha o que o texto bíblico diz. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Então, aqui os servos do Cordeiro também têm um sinal com o nome do Cordeiro na sua testa. Mas isso aqui é um contraste com esta prostituta. Porque, nesse sentido aqui, esse sinal, esse nome na testa simboliza a propriedade e o caráter. Mostra que ele pertence a alguém que o representa. Os servos de Cristo são representados pela pessoa de Cristo, do Cordeiro. Nós somos representados pelo Senhor Jesus. Não sei se está fazendo barulho aí, porque começou a chover aqui no Rio de Janeiro. E a minha casa é telhado, então faz aquele barulho. Mas eu creio que vocês estão ouvindo aqui o que eu estou falando. Se você não estiver ouvindo, bote aí que não está me ouvindo, que vamos ver se a gente consegue melhorar. Então, a segunda coisa é a questão da palavra aqui, mistério. Então, não é apenas um título. Então isso aqui revela que há um significado oculto por trás da imagem. Então, quando se fala aqui da grande prostituta, da grande Babilônia, aqui está fazendo uma imagem mística da Babilônia no tempo de Nabucodonosor. Mas nós sabemos que essa Babilônia aqui de Apocalipse capítulo 17 não é a Babilônia literal, não é a Babilônia física. Até porque hoje a Babilônia em si não existe. Existe lá o Iraque, existe a Mesopotâmia, o local onde era a Babilônia, mas a Babilônia literal não existe mais. Então é uma coisa do passado. Então o Apocalipse ele vem trazendo símbolos do passado para nos trazer revelação de acontecimentos que aconteceram no passado, que estão acontecendo agora no nosso tempo presente
e que brevemente acontecerá também no futuro. Então isso aqui é muito importante, meus irmãos, muito importante mesmo nós estudarmos isso. Então aqui refere-se a uma realidade espiritual e disfarçada. Uma realidade fora, que parece poderosa e religiosa, mas por dentro está cheia de corrupção e de idolatria. Então isso aqui é importante nós entendermos isso. Então a grande Babilônia, ela aponta para o segredo que só será revelado por Deus e que precisa de um discernimento espiritual. Então veja aqui o versículo 7 do capítulo 17 que nós lemos. Olha só o que diz. E o anjo me disse: por que admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O que vocês que estão me assistindo ouve? O que vocês estão me assistindo entendem sobre a questão dessa mulher, dessa prostituta que tem, segundo o símbolo aqui do Apocalipse, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O próprio Senhor Jesus está dizendo: eu vos direi o mistério da mulher. Então, quando aqui está se referindo, ele está dizendo a questão da grande Babilônia. O que seria essa grande Babilônia? Então, como eu já disse, a Babilônia representada aqui no capítulo 7 não é a Babilônia literal, mas é uma simbologia que se refere a um sistema mundial e também corrupto, tanto religioso. Quando se fala de religião, está falando da religião de modo geral. Eu não estou colocando aqui uma religião só. Eu não estou colocando aqui o cristianismo, nem o hinduísmo, nem o islamismo. Não, estou botando a religião de modo geral. E também na questão política, porque esse sistema é um sistema que vai se opor diretamente a Deus, lançando blasfêmia contra o próprio Deus. Então, faz a referência aqui da Babilônia histórica, que oprimia o povo de Deus. Você lembra na Bíblia da história da Babilônia, quando Nabucodonosor invade e leva os judeus e o povo judeus como cativo para a Babilônia? Então, era marcada por uma história grande de idolatria, de luxúria, de orgulho. Também ecoa com a Torre de Babel, lá no capítulo 11 do livro de Gênesis. Vamos ler lá? Gênesis capítulo 11. Você tem Bíblia aí na sua casa? Me acompanha. Vamos ler a Bíblia. O que eu preciso falar com vocês é a respeito da Bíblia. Então, Gênesis capítulo de número 11. Eu acho que você que participa de escola bíblica dominical, ou culto de doutrina na igreja, ou ensino bíblico na sua denominação, você conhece essa história. Vamos lá, capítulo 11 do livro de Gênesis.
versículo 1 ao 6. Nós vamos ler, porque a minha intenção aqui é ler com você a palavra de Deus. Então diz: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Olha só que coisa interessante, o povo falava todos uma só língua, não tinha diferença, todos os povos estavam em um só local, eles viviam em um só local. E aí o texto está dizendo: e disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemos bem, e foi-lhe o tijolo por pedra e betume por cai. E disseram edificaremos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens ali haviam edificado. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para todos eles intentarem fazer. Então a gente vê que aqui em Babel, que é o início da questão da Babilônia, Deus abençoe a todos vocês que estão aí. Eu peço que vocês compartilhem essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra. Então o símbolo aqui é uma representação da rebelião humana contra o Deus eterno. Então pense bem, meus amigos e meus irmãos. Aqui no capítulo 11, os homens colocaram no coração que eles não iriam se espalhar sobre a terra, que eles iriam fazer uma grande torre onde todos permaneceriam naquele lugar. E isso não era o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é que o homem enchesse a terra, que o homem se espalhasse, que povoasse a terra. Então foi necessário que houvesse o quê? Uma confusão de línguas, aonde surgiu os vários idiomas que nós conhecemos, porque cada homem foi para uma região. Então representa a união aqui, Apocalipse, essa Babilônia, ela é representação da união da religião falsa com o comércio injusto e a perseguição ao povo de Deus. Então, qual é a aplicação que nós podemos colocar nesse estudo aqui de Apocalipse 17? Primeiro, a mulher representa uma entidade religiosa após-data, unida aos poderes políticos da terra. Melhor dizendo, aqui está falando da união da religião com o sistema político corrupto do mundo. Para simplificar mais para você, representa a união da religião com o poder político do filho da perdição, do anticristo. Então seu nome revela que ela é a fonte da corrupção espiritual, da sedução religiosa e da influência global. Então, três coisas aqui interessantes. Primeiro, corrupção. O que é corrupção?
é fazer aquilo que não está adequado com a lei, que está fora aos princípios da lei de Deus. O que é sedução? É aquilo que vem trazer parecendo ser uma coisa, mas não é aquilo que é aparentemente. E a influência está falando do poder global, da autoridade de conquistar o poderio. Ora bem, nós sabemos que a única religião que dominou o mundo no decorrer de muitos séculos depois de Cristo foi a Igreja Romana. Mas eu não quero aqui falar diretamente com os católicos. Isso também se refere também à questão do protestantismo. Os protestantes também têm uma origem que não foram bem agradável aos olhos de Deus. Ora, nós sabemos que nós evangélicos, porque eu sou um pastor cristão e evangélico, nós somos conhecidos como protestantes, porque saímos de dentro da Igreja Romana. E durante muito tempo houve guerras, houve perseguição, tanto na questão de protestante, como na questão dos cristãos romanos. E aí fica aquela pergunta, uma pergunta muito importante. O que seria, na realidade, essa religião corrupta? A unificação total de uma só religião com um único propósito, porque essa religião, ela não vai adorar a Deus. Esta religião vai fazer ser exaltado um nome daquele que é chamado filho da perdição. Ela não é apenas uma cidade, mas é um sistema espiritual enganador, que parece que é um sistema piedoso, mas está em oposição direta a Cristo e ao verdadeiro Evangelho. Isso quer dizer que nessa religião o Evangelho de Cristo é descartado, é substituído por modismo, por secretismo, por coisas que fazem parte da religiosidade humana. Então nós vamos continuar aqui analisando Apocalipse 17, o versículo 5, com o restante da frase. A mãe das prostitutas e das abominações da terra. Isso é o que estava escrito na testa da prostituta. Então, a mãe das prostitutas é a primeira coisa. A expressão mãe aqui indica que ela dá origem e influencia e lidera. Isso quer dizer que ela gera, ela vai influenciar e ela vai liderar outras entidades semelhantes a ela, outras religiões que são semelhantes a ela. É aqui que está a grande chave para nós entender o poder dessa prostituição. Então eu não posso dizer apenas afirmando que essa prostituta seria apenas a igreja romana. Não posso dizer, embora tenha estudiosos que afirmam que essa prostituta é a igreja romana, mas essa
prostituição aqui é muito além do que o rótulo de uma entidade existente, porque é algo que ainda não existe, que existirá na época da grande tribulação. Então isso aqui você precisa anotar aí. Prostitutas aqui simbolizam infidelidade espiritual. Então, ou seja, religiões, sistemas e igrejas que se dizem fiéis ao Deus Criador, mas que se vendem aos valores mundanos. Ora, meu irmão, nós não estamos cegos. Eu creio que você que está me assistindo, você não está cego, você está vendo o que está acontecendo com a igreja na época que nós estamos vivendo. E na realidade, quando eu falo da questão da igreja, eu não estou falando da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é santa, mas eu estou falando da igreja institucional. Hoje você vê mais a igreja envolvida no meio do sistema político do que pregando a mensagem do Evangelho. Se você procurar mensagens cristocêntricas sobre vida eterna, sobre salvação, sobre arrependimento de pecado, você não vai encontrar quase em nenhuma das megas denominações que existem. Você vai ouvir falar muito de milagre, você vai ouvir falar muito de prosperidade financeira, de oferta, de sacrifício. Você vai ouvir muito sobre isso na religião. Por outro lado, aqui eu não estou incentivando a você que é cristão a largar a sua denominação, porque eu também faço parte de uma. Mas eu estou aqui orientando e advertindo, dizendo que nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo que parece ser ouro é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Essa prostituta, ela é a matriz da apostasia. E o que é apostasia? É a negação da fé. Você aprendeu a fé, você praticou a fé, você viveu a fé, mas você agora se desviou da fé, se desviou da verdade. E a apostasia é o desvio da verdade. Não é apenas mais uma prostituta espiritual, mas a origem de toda infidelidade religiosa. O que se alia a poderes humanos e rejeita a verdadeira adoração. O que nós temos visto hoje? Você pode responder aí no comentário, se você quiser. O que você tem visto hoje? No que se diz requisito à instituição religiosa. Você tem visto que pouca pessoa tem se preocupado em entrar em um culto para adorar a Deus. Você vê mais algo egocêntrico, algo que se refere a massagear o nosso ego humano do que a adoração a Deus. Então eu quero trazer você a refletir sobre a necessidade que nós temos de sermos verdadeiros adoradores, conforme Jesus diz para aquela mulher de Samaria. A segunda coisa que nós analisamos ainda aqui no versículo 5 é a questão, ela é o quê? Mãe das prostitutas, que é a primeira coisa, mas ela é também
mãe de todas as abominações da terra. Todas abominações da terra. O que significa a palavra abominação na Bíblia? A Bíblia frequentemente refere-se à questão de ídolos, culto pagão, práticas imorais e corrupção espiritual. Esta mulher não é apenas, ela é uma mulher que participa de tais coisas, mas espalha essas práticas por toda a terra. Ela doutrina as pessoas a viver esses cultos pagãos, a viver a prática da imoralidade e a viver a corrupção espiritual. O sistema que ela representa está cheio de impureza, perversão, e é um sistema que afronta diretamente a santidade de Deus. E isso ela espalha de forma global. Ela doutrina o mundo com essa perversão, com essa imoralidade e com essa corrupção espiritual. Terceira coisa é a questão do impacto global e da influência espiritual dessa prostituta, dessa mãe. Essa mãe domina nações, reis e povos. Está no versículo de número 15. Então isso quer dizer que a sua influência não é uma influência local, mas é uma influência internacional, uma influência mundial. Representa uma forma de religião ou espiritualidade que engana não só a um local, a um grupinho, mas ao mundo inteiro, dando aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. É verdade, missionária Silvana, tudo está se cumprindo. Uma outra coisa é que seu nome sugere que ela é uma falsa igreja global, que é rica e que é admirada, mas está embriagada com o sangue dos santos. Isso quer dizer que aqueles que temem ao Senhor foram mortos por esta prostituta. Ora, se nós olharmos um pouco para a questão da história, parece que aqui está falando de uma coisa que já aconteceu na história. Quem já leu alguma coisa sobre Inquisição, sobre morte de inocentes, morte de judeus, morte de pessoas que eram fiéis a Deus por causa da indulgência da Igreja Romana? Muita gente morreu por causa do poder romano. Muita gente, muita gente. Roma matou mais cristãos do que a gente possa imaginar. Os cristãos no tempo primitivo, por exemplo, eram definitivamente odiados pelos romanos. Ao ponto dos imperadores como Nero e outros colocaram os cristãos em arenas para serem devorados por animais como leões e outros animais
como uma forma de diversão, morte, sangue, de gentes que só queriam trazer a mensagem do Evangelho. Então a mulher, aqui de Apocalipse capítulo 17, não é uma figura literal. Aqui não fala da Babilônia física, mas ela simboliza um sistema religioso infiel a Deus. Algo luxuoso e global. Então, se tem uma coisa que essa religião vai ser, é luxuosa. Que lidera a rebelião espiritual nos últimos tempos contra o Deus eterno. Então, o seu nome na testa, ela revela a sua verdadeira identidade, que é oculta aos olhos naturais. Então, aí que entra a questão do mistério. Que sua natureza, ela é uma natureza anticristã, uma natureza imoral, idólatra, que ela é a fonte principal de toda a infidelidade espiritual no mundo. Então, o texto que nós lemos está deslocado num lugar do seu cumprimento, aqui como é explicado entre a destruição da Babilônia literal na sétima taça, lá no capítulo 16, nos versículos 17 ao 21 de Apocalipse, e a destruição completa dessa Babilônia aqui no capítulo 18, que nós vamos ler na próxima live, dos versículos 1 ao 24. Então, o meu posicionamento aqui tem um objetivo de mostrar para vocês o contraste entre a Babilônia mística e espiritual e a Babilônia literal, não a sequência dos fatos. Então, esse é um ponto fundamental para nós estudarmos aqui o Apocalipse, é entendermos os símbolos, o que é representado aqui. É verdade, irmã Silvana, é verdade. Tem uma conta muito alta. Mas isso aí é uma coisa que vai acontecer no final dos tempos. Eles fizeram muita maldade com muita gente. Isso daí está na história, eles não têm como apagar isso. Mas, na realidade, isso tudo que aconteceu no passado tem uma previsão de acontecer coisa pior depois do arrebatamento da Igreja de Jesus. Então nós temos aqui uma análise pontuada para organizar a observação com clareza sobre essa questão. Então a posição aqui de Apocalipse 17 é uma posição estratégica. O texto não segue ordem cronológica. Então aqui não está falando de uma cronologia. O Apocalipse não é um livro linear em totalidade. Ele se organiza por visões, temática, não apenas por sequências de eventos. Apocalipse 17 é um retorno explicativo, ou seja, ele causa a narrativa principal para oferecer a descrição simbólica e espiritual daquilo que será descrito literalmente no próximo capítulo, que é o capítulo de número 18. Então, é um parêntese interpretativo entre o capítulo 16 e o capítulo 18 do Apocalipse. Então, em Apocalipse 16, do 17 ao 21, o que nós vemos lá? Sétima taça derramada,
que culmina com a queda da Babilônia, sinalizada por um grande terremoto e destruição sem precedentes. Antes de continuar com a descrição detalhada dessa destruição, em Apocalipse 18, o Espírito leva o apóstolo João a uma visão espiritual e simbólica de uma mulher montada numa besta, trazendo a Babilônia agora para o sentido da religião e da espiritualidade. Verdade, e muitos nesta geração não compreendem e não querem compreender essa simbologia. É verdade, muitos não querem compreender a palavra de Deus, querem passar por cima, não querem ensinar para o povo. É por isso que eu gosto de ler a Bíblia. O livro principal, não há como nós entendermos essas coisas, tanto do passado, do presente e do futuro, se nós não lermos aqui, ó, a palavra de Deus. Isso aqui é uma Bíblia antiga, essa Bíblia aqui é desde 95, é uma Bíblia bem velhinha, essa fica comigo, eu quase não uso ela porque a letra dela é bem menor, hoje eu já não tenho uma visão tão boa para enxergar, por isso a minha Bíblia que eu leio na igreja é de letra grande, mas nós temos que ler a palavra de Deus. Então, como é que funciona tudo isso? Como é que funciona essa questão da explicação agora do sentido teológico e simbólico aqui desse texto de Apocalipse 17? Vai mostrar quem é a Babilônia e o que ela representa no mundo e por que a sua queda é inevitável. Primeiro, vamos ver o contraste que existe entre as duas Babilônias, a Babilônia mística e a Babilônia literal. Aqui no capítulo 7, o foco é na Babilônia mística, que representa a mulher prostituta, o símbolo da religião corrompida, da infidelidade espiritual, da luxúria espiritual, das alianças políticas. E quando fala de alianças políticas, nós não temos muita coisa a dizer do que está acontecendo com as igrejas hoje, fazendo aliança política para se defender, enganando o povo. Nós, como servos de Deus, não precisamos da política para nos defender, porque o único que pode nos defender é Cristo. O único que pode nos defender é o nosso Deus. Então nós vamos ver lá um monte de líder cristão, religioso, fazendo passeatas na cidade para poder lutar por direitos, supostamente direito da igreja e da família, mas se Deus não tiver, se tudo for por uma permissão de Deus, não vai ter eu como líder religioso, nem pastor rico, nem pastor pobre, que vai impedir o cumprimento daquilo que Deus já estabeleceu. Então no capítulo 18 o foco é a Babilônia literal, a Babilônia cidade. É um centro político e comercial global que economicamente e estruturalmente ele vai entrar em um contraste que serve para mostrar que a Babilônia espiritual, do capítulo 17, procede e sustenta a Babilônia literal, material, no capítulo 18. Ambos são julgadas e destruídas por Deus, mas por razões diferentes. Então, o propósito desse arranjo aqui, Deus quer que se entenda espiritualmente antes de se ver fisicamente. Então o apóstolo João é levado ao deserto, no versículo 3, para ter essa visão. Então um lugar
de revelação espiritual, longe do brilho sedutor da prostituta, longe dos holofotes da política, da prostituição espiritual, uma intimidade só com Deus. Então, o capítulo 17 serve como interpretação daquilo que está prestes a acontecer visualmente no capítulo de número 18. Então, para nós concluirmos aqui, Apocalipse 17 está estrategicamente colocado não para seguir uma linha de tempo, mas para revelar essência espiritual da Babilônia, preparando aqueles que estudam a Bíblia Sagrada para entender a profundidade e a justiça da destruição descrita no capítulo 18 de Apocalipse, que será o nosso próximo estudo na nossa próxima live. Eu espero vocês até lá. Vamos, nesse momento, orar a Deus e agradecer ao Senhor. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Há muitas outras coisas que poderíamos estar falando aqui sobre essa Babilônia mística, que não faz parte das taças da ira de Deus. Então, muitas coisas que poderiam... Mas você pode receber o meu livro Apocalipse Sem Mistério, que está quase pronto, e eu vou estar enviando para você que assiste esta live, que queira entrar em contato e receber em PDF. Aqui eu estou mandando em PDF porque eu não tenho condição de publicar fisicamente. Então você pode receber ele em PDF, só me adiciona lá no teu WhatsApp ou no Telegram. Nós temos um grupo no Telegram, que é o grupo Estudando a Bíblia. Você pode entrar lá no grupo, você vai ter lá estudos escritos da Bíblia, e também você pode receber daqui a alguns dias este livro digital Apocalipse Sem Mistério. Nós estamos quase terminando ele. Esse estudo meu está sendo tudo para poder nós concluir muitas coisas que eu não falo, está no livro Apocalipse Sem Mistério. Então vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa na presença do Senhor. Deus bendito, eu te agradeço por essa live, por essa tarde, pedindo, Senhor, que o Senhor venha derramar a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que nem que seja por alguns minutinhos assistiram esta live. Também aqueles que ainda vão, ó Pai, assistir os flashes que eu vou colocar desse estudo nas redes sociais. Também que estão se inscrevendo lá no meu canal no YouTube. Pai, toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Eu declaro bênção, cura, vitória nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu aguardo a vocês aí. Amanhã devemos fazer uma outra live, talvez no horário da noite, não sei, provavelmente depois das 22 horas, falando do capítulo 18 do Apocalipse. Deus abençoe. Deus abençoe aí, até a próxima live. Deus abençoe a vocês que passaram aqui, que visualizaram. Não tem muitas pessoas acompanhando, eu sei que muita gente tem os seus afazeres, mas eu agradeço aí a todos vocês que, nem que seja aos presentes que foram dados. Deus abençoe a vida de vocês.